Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos um vídeo super especial para vocês. Vamos embarcar numa viagem pelo tempo e explorar a incrível e rica história da comunidade judaica no Marrocos. Você está pronto para descobrir 10 curiosidades fascinantes sobre essa herança cultural única? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vem com a gente! Curiosidade 1. Você sabia que a comunidade judaica no Marrocos é uma das mais antigas do mundo? Isso mesmo! A presença judaica por aqui remonta ao período romano, e alguns historiadores acreditam que os judeus chegaram ao Marrocos após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, lá em 586 a.C. Remontando ao período romano e, possivelmente, até antes disso. Essa longa história faz do Marrocos um dos locais mais importantes para a cultura judaica fora de Israel. Ao longo dos séculos, os judeus do Marrocos contribuíram imensamente para a economia, cultura e até mesmo para a política do país. Hoje, embora muitos judeus marroquinos vivam em outros países, o legado deles permanece vivo, com locais históricos e tradições que ainda encantam o mundo. Curiosidade 2. A Sinagoga Ibn-Dana, localizada na antiga cidade de Fez, é uma das mais antigas do Marrocos, com origens que remontam ao século XVII. Essa sinagoga é um verdadeiro símbolo da história judaica no país. A arquitetura é simplesmente fascinante, com detalhes que refletem a riqueza cultural da época. Ela foi construída em um bairro judeu chamado Mela, que já foi um dos mais importantes centros de estudo judaico na região. Hoje, a Sinagoga Ibn-Dana é um testemunho vivo dessa herança. Ela é preservada como patrimônio, não só para os judeus, mas também para todos que apreciam a história e a diversidade cultural do Marrocos. Curiosidade 3. Melá. Os judeus marroquinos viviam em bairros específicos conhecidos como Melá. A palavra Melá vem do árabe e significa sal, pois, em alguns lugares, os judeus eram responsáveis por armazenar e comercializar sal. Com o tempo, Melá passou a designar os bairros murados onde os judeus viviam. Esses bairros, encontrados em cidades como Marrakech, Fez e Meknès, ofereciam um espaço seguro para que a comunidade judaica praticasse sua fé e preservasse suas tradições. Dentro das muralhas, havia sinagogas, escolas e mercados que formavam uma vida comunitária vibrante. Os Melá não eram apenas refúgios, eles também foram lugares onde a cultura e a tradição judaica floresceram ao longo dos séculos. Curiosidade 4. Crescimento da comunidade judaica após 1400. A comunidade judaica no Marrocos cresceu significativamente após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492. Esses judeus sefarditas, ao chegarem no Marrocos, trouxeram consigo sua cultura, tradições e conhecimentos, transformando a vida judaica no país. Além de manterem suas tradições religiosas, eles enriqueceram a cultura local com novos estilos de música, gastronomia e artes. A comunidade judaica se tornou uma parte fundamental do tecido cultural marroquino. E mais, muitos desses judeus sefarditas continuaram a falar espanhol, além do árabe e do hebraico, o que mostra a diversidade linguística e cultural dessa comunidade. Curiosidade 5. Você sabia que alguns judeus marroquinos deixaram marcas profundas na história do país? Hoje, vamos conhecer duas dessas figuras incríveis. Primeiro, temos Salomão Ben Yair, conselheiro do sultão Mohammed Sheikh Es-Seguir no século XVII. Ele foi essencial na política e economia marroquinas, negociando acordos com países europeus e fortalecendo a economia. Além disso, Ben Yair era um defensor dos interesses da comunidade judaica, garantindo segurança e prosperidade para os judeus marroquinos. Outro ícone é o Rabino Ain Pinto, do século XIX, famoso por seu conhecimento e espiritualidade. Sua tumba em Essaouira é um local de peregrinação, especialmente durante a Eiloula, um evento anual em sua homenagem. Esses líderes ajudaram a comunidade judaica e enriqueceram a cultura marroquina, deixando um legado que atravessa gerações. Curiosidade número 6. Você sabia que o Marrocos é famoso entre os judeus pelas peregrinações aos santuários de grandes sábios, conhecidos como tzadikim? Todos os anos, judeus do mundo inteiro viajam para visitar esses locais sagrados em busca de bênçãos, proteção e renovação espiritual. Um dos mais famosos é o santuário de Rabi Amram Ben Diwan, um sábio do século XVIII,
cuja memória é celebrada até hoje com orações, músicas e muita emoção. Essas peregrinações, conhecidas como Iloula, são momentos de fé, tradição e união, que mantêm viva a herança judaica marroquina. Curiosidade 7. A culinária judaica marroquina é uma explosão de sabores e tradições. Misturando influências sefarditas, mediterrâneas e africanas, ela transforma cada refeição em uma verdadeira celebração. Entre os destaques, está o dafina, um cozido de shabat com carne, ovos e batatas, e o clássico cuscuz com passas e cebolas caramelizadas. Cheio de contraste e sabor, nas festas, brilham os doces, como os charutinhos de amêndoas mergulhados em mel e os delicados cornes de gazelle, com aroma de flor de laranjeira. Cada prato conta uma história, de fé, família e resistência. A comida é, até hoje, uma ponte viva entre os judeus marroquinos e suas raízes. Curiosidade 8. A língua e cultura dos judeus marroquinos. Você sabia que muitos judeus marroquinos eram naturalmente multilingües? Eles falavam árabe, hebraico, ladino, e também uma língua única chamada Aquetia. A Aquetia era uma fascinante mistura de espanhol antigo, português, árabe e hebraico, uma verdadeira ponte cultural que conectava o passado sefardita à vida no Marrocos, e não era só no idioma. Essa mistura se refletia também na música. Canções tradicionais com letras em hebraico e melodias árabes ecoavam nos pátios das casas judaicas. Essa diversidade linguística e cultural fazia parte do dia a dia, e até hoje, descendentes de judeus marroquinos preservam essa herança com muito orgulho. Curiosidade 9. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Marrocos era um protetorado francês, sujeito às políticas do governo de Vichy, aliado dos nazistas. O regime Vichy tentou estender às colônias suas leis antijudaicas, impondo restrições à comunidade judaica, exclusão de cargos públicos, segregação, propaganda antissemita, entre outras medidas. Mas o rei, então sultão, Mohammed V adotou uma postura corajosa. Ele se recusou a aplicar plenamente essas leis em seu território, declarando: "Eu não aprovo de forma alguma as novas leis antissemitas e me recuso a me associar a uma medida com a qual discordo." Ele afirmou que os judeus eram sob sua proteção e rejeitou qualquer distinção entre seus súditos. Embora o poder dele fosse limitado, já que as decisões oficiais dependiam da autoridade colonial francesa, sua resistência simbólica teve impacto real. Não houve deportação em massa de judeus marroquinos para campos nazistas. Os judeus não foram obrigados a usar estrelas amarelas como em muitos países europeus. Ele convidou representantes da comunidade judaica para cerimônias reais, dando-lhes assentos de destaque, como no banquete de 1941. Em suas declarações públicas, reafirmou seu dever de proteger todos os cidadãos, judeus incluídos. É importante notar que historiadores debatem até que ponto Mohammed V pôde agir efetivamente. Alguns argumentam que sua resistência foi mais simbólica do que legalmente efetiva, dada a supremacia da autoridade colonial francesa. Mesmo assim, para muitos judeus marroquinos e historiadores, sua postura é vista como um ato de liderança moral e proteção em meio a tempos extremamente perigosos. Curiosidade número 10. Você sabia que hoje vive no Marrocos apenas cerca de 2.000 a 2.500 judeus? Um número bem pequeno se comparado aos mais de 250.000 judeus que viviam aqui no início do século passado. A maioria deixou o país a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. Muitos fizeram aliá e migraram para Israel, enquanto outros emigraram para a França, Canadá ou buscavam novas oportunidades para suas famílias. Além disso, tensões políticas na região, especialmente após guerras envolvendo Israel, fizeram com que parte da comunidade buscasse segurança e estabilidade em outros lugares, mas, apesar de pequena, a comunidade judaica marroquina continua ativa e preserva com orgulho sua herança. Sinagogas, museus e tradições milenares seguem vivas até hoje. Então, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima aventura.